Ouvinte querida, hoje sai, Débora Alfano, hoje sai. Hoje a gente vai saber qual é a nova taxa de juros básica, nova taxa de juros Selic. O Banco Central se reúne pelo segundo dia e hoje é o dia da Juliana Rosa saber, né? Ela não vai saber agora. Ontem a Juliana Rosa entrou no Jornal da Band, tinha entrado aqui, mas aqui eu não perguntei. Lá no Jornal da Band eu perguntei, vem cá, tipo, a Paloma Totti entra e faz aquela aposta, vai dar Corinthians, vai dar São Paulo, né? E aí, 0,25 ou meio ponto percentual de queda? Aí a Juliana apostou, não que ela acha, né? Ela diz, eu quero meio ponto. Todo mundo quer meio ponto, quer um ponto e meio, 2 e tal. O fato é que a gente vai saber, hoje à noite vai começar a curva, né, de descida, esperamos que uma longa curva de descida, ou uma curva de descida íngreme, né, para a gente ter uma nova realidade. É o segundo dia de reunião, por enquanto, a gente está com o juro de 13,75, é o patamar mais alto desde que os juros em 2016 chegaram a 14%, daí começaram uma queda e tal, depois voltou a subir, mas desde 2016 a gente não convive com um patamar de juros tão alto, é bastante. A gente sabe que a taxa Selic tem um objetivo, uma finalidade, que é uma arma contra a infração, contra a inflação, e tem uma relação direta, subiu a Selic, cai a inflação. Subiu a Selic, cai a inflação. E outros indicadores também caem junto. Só que a Selic, ela produz efeitos secundários, né? A gente já falou disso aqui, porque essa taxa ela é um guia para a taxa de juros da vida real. Então, subiu a taxa de juros Selic, sobem taxas de juros, taxas é bom, né? Taxas de juros que não são boas para nós, né? Cartão de crédito, cheque especial, prestação da casa própria, compra do carro a prazo, tudo. Subiu a Selic, os custos sobem, o custo do dinheiro sobe. E quando o custo do dinheiro sobe, as pessoas ficam comprando menos. O financiamento das empresas também fica mais caro, cai a atividade econômica. Aliás, esse é o objetivo, para que quando você tem as pessoas comprando menos, fazendo conta para comprar o basicão, as empresas se atrapalhando para pagar as contas, a atividade econômica cai e com isso você tem uma queda da inflação. Realmente é tirar o oxigênio da economia. Subir os juros é tirar o oxigênio da economia na razão direta. Subiu a Selic, complica tudo. E há um ano os juros estão nesse patamar caro, e o resultado é essa queda que a gente está vendo aí. Se a gente for pesquisar, e aí é que tem um dado curioso, né? Não é que o Brasil é o único país que sobe juros, né? Vamos combinar. Fizeram um levantamento aí dos últimos, de 2020 para cá, até o ano passado, com 64 países, os mais importantes. 58 subiram juros. Não é que só o Brasil, né? Os outros derrubaram os juros. Tinha que subir, porque os juros estava tendo você tem um surto de inflação no mundo, tem que subir os juros, não tem jeito. Mas o Brasil podia ser um país da lista. Só que o Brasil não é um país da lista, ele é destaque. Acho que esse número a gente até falou, mas 4 países aumentaram os juros mais do que o Brasil. E olha os países: Ucrânia em guerra, Venezuela quebrada, Argentina quebrando e Moldávia, que depende do gás russo e que é vizinha da Ucrânia e que tem região separatista. Então você tira esses 4 países, o Brasil é a única economia realmente forte do mundo, sem uma relação, sem estar estraçalhada, que estilingou a taxa de juros. Por que a gente não é só mais um país a subir os juros, né? Por que a gente tem que ser destaque? O Brasil tem que ser destaque de criminalidade. O Brasil, quando teve problema de inflação, tem que ser destaque de inflação. É uma loucura esse negócio. Um americano de 50 anos que está vivendo inflação agora, a última vez que ele viu isso ele tinha 10 anos. Um brasileiro de 50 anos que está convivendo com a inflação, que agora está começando, né? Começou a ceder, ele conheceu a inflação alta de quando ele nasceu até chegar aos 22 anos
direto. Aí veio o Plano Real. Depois ele voltou a conhecer a inflação, e aí mais ou menos nos 40 anos de idade dele ali, ele conheceu também a alta de juros. Então, a cultura inflacionária, que é um negócio pesado, existe, ela é forte, então isso atrapalha a queda dos juros. Se diz que para que um país mate a inflação, o pai que não sabe o que é inflação precisa educar um filho que não sabe o que é inflação, e assim você começa a ter lá na frente contratos sem indexação e você passa a ter um país sem indexação. Indexação é um negócio doentio, é um negócio que tem na nossa economia que é uma coisa pavorosa. Você pega, por exemplo, ou indexação ou dinheiro sem liberdade. Pega o orçamento do governo federal, dos governos. No caso do governo federal, o orçamento geral da União, 95% do dinheiro que entra no caixa do Tesouro, no Tesouro, para o governo tocar a vida, 95% carimbados. Destinação definida, estabelecida por lei. País grande, do nosso padrão de tamanho mais sofisticado, metade do dinheiro carimbado. Ou seja, se você tem metade do governo, metade do dinheiro que está destinado, você entrega aquele ali, sem fazer discussão nenhuma, mas da outra metade você faz política fiscal. Você economiza, você investe em produtividade, você começa a organizar a economia. E no Brasil, 95%. Então sobra muito pouco. Como é que a gente vai combater a taxa de juros se a gente não tem espaço para fazer uma política fiscal, se a gente não tem espaço para poder aumentar a produtividade, que aliás é uma ferramenta importante para matar os juros. Para matar os juros, para ajudar a organizar os números da economia nacional. Se você tem produtividade, a inflação cede. E isso é muito interessante. Uma economia mais produtiva, o preço dos produtos ficam contidos. Isso reduz a necessidade de aumento de juros. Só que a gente tem uma sociedade improdutiva. E na nossa sociedade improdutiva, a gente também não tem, portanto, alternativas importantes para fazer um combate à inflação. Acaba tudo concentrado nos juros. Razão pela qual, em outros países, a mesma inflação pede uma taxa de juros menor para atingir o mesmo resultado. E no nosso caso, a gente tem que estilingar a taxa de juros para combater a estilingada da inflação. E isso é muito ruim. Isso desorganiza a economia. O presidente do Banco Central sabe disso, o Fernando Haddad sabe disso, a Simone Tebet, a essa altura do campeonato, talvez já saiba disso. Mas os economistas e aqueles que ocupam cargos em que o tema econômico tá na mesa, sabem disso. Sabem disso. O Brasil é o país do tiro só. O Brasil é o país do ipom, como dizia Fernando Collor. Vamos dar um ipom na inflação, referindo-se a um golpe do judô. É o país do tiro só. E o tiro só tem que ser certeiro. E isso é complicado. Então, qualquer desajustezinho na política monetária dá um problema. Qualquer probleminha que se dê ali na aposta dos juros dá um chabu. Porque tudo está lastreado lá. E foi assim no Banco Central também, quando a gente teve o Plano Real. Também se cobrou uma política fiscal, mudanças na estrutura de pagamentos do governo e tal. E isso nunca aconteceu. É como se o governo tivesse perfeito e redondo, tendo um buraco apenas na taxa de juros. E o que não é verdade. Lamentavelmente, não é verdade, porque seria muito simples. Você aperta um botãozinho lá, os juros começam a cair, a economia se rearranja. A economia vai começar a se rearrumar. E isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Quanto vai se arrumar? Não sei. Quando nós vamos ter a aprovação da reforma tributária? Não tenho a menor ideia. Ela vai voltar para a Câmara dos Deputados? Não sei. Vamos ver. Mas são mudanças, são transformações que precisam
ser feitas e o que é vital para o nosso sustento como país. Então, todo mundo de olho hoje, fundamental, taxa de juros, que comece a cair. Todo o mercado espera que caia, de forma que não vai ter, em função da queda na taxa de juros, uma nova leitura do que viria a ser o Brasil, caso, né, os juros caíssem, porque vai tudo cair e a gente vai, isso já está no preço. A partir de hoje, lá pelo final da tarde, 18 horas, a gente começa a ter uma chance de ouvir ali o número por volta das 6h30. Vamos ver como é que é. A Juliana Rosa pode nos trazer mais detalhes quando vier para conversar com a gente. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.